Boa tarde, quarto ano. Hoje, segunda-feira, dia 31, né? O último dia do mês de agosto, né? E hoje nós vamos iniciar a nossa aula com português, tá? Vamos fazer um ditado e depois a gente vai fazer uma revisãozinha na nossa prova. Vamos ler a nossa prova com atenção, tá bom? Então, vamos lá. Cabeçalho. E aí vocês vão escrever ditado, tá? Ditado, letra A. Então, a gente tem um combinado entre o nosso ditado. A tia Pri vai fazer o que com o ditado? Eu vou falar o ditado, tá bom? E depois eu vou repetir de novo o ditado. Perdeu aquela palavrinha? Espera que eu vou repetir novamente, tá bom? Então, assim, não adianta levantar a mãozinha. Espera que a tia Pri vai terminar todas e eu vou repetir novamente, tá bom? Então, vamos lá. A nossa primeira palavra vai ser... Peraí. Vamos lá, quarto. Primeira palavra. Adolescente. Segunda palavra, consciência. Terceira palavra, crescer. Quarta palavra, descida. Sexta palavra, piscina. Sétima palavra, descrever. Oitava, esclarecer. Esclarecer. Próxima palavra, nascer. E a última palavra, parentesco. Bom, então assim, o segundo exercício ficou para vocês estarem procurando no dicionário as palavras do ditado, tá? Vocês vão colocar o significado. E agora, a tia Pri vai compartilhar com vocês a nossa avaliação de português. Então, a gente vai estar lendo junto, tá bom? Então, a nossa avaliação de português, esse bimestre, estava super fácil, né? Então, a gente vai ler. Então, vamos lá. Para que serve o código de barras existentes nas faturas? Marque a alternativa que represente a resposta correta. Então, qual que é a alternativa correta? Contém o endereço do cliente? Não. Contém todos os dados para pagamentos? Sim, contém todos os dados para pagamento. Então, essa leitura de código de barras, ela tem todos os dados do pagamento. Então, a letrinha B, tá bom? Aqui no 2, leia o texto a seguir para responder as questões.
tem um texto, né, que fala sobre os brinquedos adaptados para crianças com deficiência, tá? Bom, vamos lá. Mais um passo foi dado para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência. Uma das primeiras leis sancionadas este ano pelo governo do Distrito Federal estabelece que no planejamento e na instalação de parques e playgrounds devem constar brinquedos adaptados para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. E a medida que vale para áreas abertas públicas e particulares, o coordenador do Fórum de Apoio a Entidades de Pessoas com Deficiência do Distrito Federal, Luiz Maurício Alves dos Santos, explica as dificuldades de uma criança encontrar em brinquedos adaptados em Brasília. Luiz Maurício afirma que a lei vem em boa hora, mas é necessário um planejamento do poder público. O governo afirma que a Secretaria Extraordinária de Pessoa Física e o Conselho dos Direitos de Pessoas com Deficiência serão responsáveis por fiscalizar a implantação da lei. Então, isso foi aonde? Ele foi em Brasília, né, que aconteceu. Esse texto, ele é o quê? Ele é uma notícia? Ele é uma carta de reclamação? Ele é um texto de opinião ou ele é uma entrevista? Ele é uma notícia, né? Então, ele está notificando, é uma notícia que saiu, né, sobre os brinquedos adaptados, tá bom? O 3, olha lá, releia o título do texto e identifique 3 palavras que têm vogais nasais, tá? Então, ó, presta atenção no que eu falei. Vocês vão ler, olha aqui, ó. Releia o título do texto. Ó, título do texto. Opa, peraí, deixa eu te arrumar aqui novamente. Ó, releia. O que eu fiz aqui? Releia. Peraí, deixa eu te fechar e abrir novamente. Então, vocês têm que prestar atenção. Muita gente errou, porque não é o que está no texto, e sim o título do texto. Então, qual é o título do texto? Parques públicos terão brinquedos adaptados para crianças com deficiências. Então, vocês vão colocar aqui no 3 quais são as 3 palavras que tem no título do texto que identifica vogais nasais. Que já responderam, já fez a prova, né? Todos já fizeram, então eu vou responder. As 3 palavras poderiam ser terão, brinquedos, crianças ou deficiências. Essas são as 4 palavras que têm vogais nasais, tá? Então, teve gente que não colocou. Então, se não colocou, não foi considerado. Se colocou 2, foi considerada 2. Se não colocou. Então, tem que prestar bastante atenção. Agora, no exercício 4, está dizendo assim, localize no corpo do texto, então, agora sim, no corpo do texto, uma palavra que tenha LH e outra que tenha LI, e escreva embaixo. Então, no texto tinham várias palavras, tá? Então, olha, galho, colher, agulha, belhudo, essas eram as 4, né? Tinham 4 palavrinhas com LH. Né? Tinham mais palavrinhas também. E a outra era família, biblioteca, auxílio e milionário. Tá? Então, vocês têm que prestar atenção quando a tia Preta estiver falando sobre o corpo do texto. Então, o corpo do texto começa aqui, ó. Mais um passo foi dado para garantir. O texto começa aqui e o título do texto é Parques Públicos terão brinquedos adaptados para crianças com deficiência. Tá? Agora, o exercício 5. Nós teríamos que marcar a alternativa em que todas as palavras estão registradas corretamente. Tá? Então, a resposta correta é a letra C, que é local, federal, chapéu e carretel. Então, essa aqui é a palavra, é a alternativa correta. Tá bom? No exercício 6, está falando sobre os substantivos coletivos. Então, a tia Pri colocou todos os substantivos coletivos e o que significa.
tá? Então, banca. O que que banca é? Banca era examinadores, tá bom? Fauna. Fauna é o quê? É esse aqui, ó. Animais, tá bom? Flora. Tá falando de quê? A flora tá falando do quê, gente? De vegetação, tá bom? Depois, a chusma. E depois é o malta. Deixa eu colocar para vocês, deixa eu abrir aqui uma atividade para vocês estarem visualizando como que fica as respostas. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu te abrir. Galerinha, vamos lá. Caderno de matemática, cabeçalho, primeiro ditado, tá bom? Ditado da matemática. Chapri vai falar a continha e vocês vão ter que colocar o resultado. Se quiser, pode colocar a continha para somar, tá bom? Então, a primeira continha é 26 mais 35 mais 12. Repetindo, 26 mais 35 mais 12. Então, ó, a primeira parte da aula de matemática foi o ditado, tá? Agora a gente vai para a segunda parte, que é a correção da avaliação. Vou compartilhar uma tela com vocês, prestem atenção aqui no compartilhamento de tela, que é a avaliação de matemática. Na avaliação de matemática, a mesma coisa aconteceu da avaliação de português, tá? Vocês não prestaram atenção na leitura. Lembra que a leitura é importante. Então, eu vou fazer aqui com vocês, prestem atenção. Então, olha lá. Paloma e sua família viajaram de carro de São Paulo a Curitiba. E elas percorreram 338 quilômetros e pararam para lanchar. Ao entrarem na estrada, novamente, ela viu a seguinte placa: Curitiba, 76, Florianópolis, 384. Qual é a distância entre Curitiba e São Paulo? Então, se elas percorreram 338, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o 338 e somar com 76, para saber quantos quilômetros, né? Qual é a distância entre Curitiba e São Paulo, que é 414 quilômetros. No exercício 2, estava dizendo assim: Bárbara convidou uma amiga para ir ao cinema ontem às 18 horas e 20 minutos. Quando ela viu a hora, faltavam apenas 30 minutos para a sessão começar. Que horas estava marcando no relógio de Bárbara? Né? Então, tem que fazer uma continha aí, gente. Tá? 18 e 20 menos 30 minutos dá 17 horas e 50. Então, vocês têm que estar prestando atenção. Ó, tá dizendo aqui, ó, faltavam, tá? Então, vocês têm que prestar atenção. Exercício 3. Essa aí a maioria errou. Márcio precisa consertar o telhado de sua casa. Para melhores resultados, o ideal é que sejam em um dia de muito calor. Por isso, ele usa o aplicativo que mostra a previsão do tempo. Então, olha lá, a previsão do tempo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Acho que não dá. Dá. Olha lá. 6 de junho, 24 máxima, mínima 20. 7 de junho, 23 máxima e 21 a mínima. 8 de junho, 26 de máxima e 18 de mínima. E 29, 24 de máxima e 16 de mínima, tá? Então, tá dizendo aí, de acordo com o aplicativo, o dia que os termômetros registraram as temperaturas mais
baixas será que dia? Mais baixa. Então, ó, a temperatura mais baixa, não é a máxima. Então, a mais baixa qual é? 9 de junho, tá? 9 de junho, a mais baixa, tá? Então, é a letrinha D, tá bom? 9 de junho. Vocês colocaram aí qual era, a maioria colocou C ou B, tá? Prestem atenção na hora de ler. Aqui, uma lanchonete criou um combo de lanche para aumentar as vendas. Um combo, olha lá, combo, um salgado mais um suco, apenas R$ 8,90. Se a lanchonete oferece 4 tipos de salgados e 3 tipos de doce, de suco, quantos combos são? É só você fazer a continha, né? 3 vezes 4, 12. Então, foram 12 combos. Também teve muita gente que errou essa atividade, essa questão. 5. Marta precisou levar 1 quilo, né, de manteiga. No supermercado, ela encontrou embalagens de 200 gramas. Quantas embalagens ela precisa levar? Então, quantas embalagens ela vai ter que levar de 200 gramas para dar 1 quilograma? Então, ela tem que levar 5 embalagens. Essa aí o pessoal acertou. No exercício 6, Mateus descobriu que se colocar em um prato da balança 2 pacotes de café e no outro 1 pacote de açúcar, ele fica equilibrado. Se cada pacote de café tem 500 gramas, qual é a massa de 3 pacotes de açúcar? Vamos ver quem é que sabe essa. Vou dar para alguém responder. 3 mil. Pode falar, Bia. 3 quilos? Muito bem, Bia. 3 quilos, isso mesmo. Parabéns. A resposta está correta. O 7. Comprei 2 metros de cetim e minha irmã comprou o dobro. Então, se ela comprou 2 e a irmã dela comprou o dobro, quantos metros elas compraram as duas juntas? O da irmã e o dela. Quantos metros foram? Foram 6 metros, tá? 2 com mais o dobro que a irmã dela comprou. A irmã dela comprou o dobro de 2, são 4. 4 com mais 2 que ela já tinha são 6, tá? Agora aqui, o 8º. Quantos centímetros faltam para completar 1 metro? Gente, é super fácil, tá? É só para completar 1 metro. 50 centímetros, faltam 50 centímetros. 60 centímetros, faltam quanto? 40 centímetros. 80 centímetros, faltam 20 centímetros. E 70 centímetros, faltam 30 centímetros. Isso é uma continha de adição, né? Então, não tem nem que se preocupar, só tem que prestar atenção na hora que estiver fazendo a leitura. 8. Então, 9. Uma peça de tecido tem 20 metros. Quantos metros tem 8 peças igual a essa? Então, a gente tem que fazer o quê? Uma continha de quê? Do que a gente tem que fazer a continha? A gente pode fazer 8 vezes 20. Isso, a continha, então, é de quê? De multiplicação, né? Você vai multiplicar
quantos metros, quantas peças iguais ela é? Uma peça de tecido tem 20 metros. Quantos metros tem 8 peças iguais a essa? Então, se são 8, você vai multiplicar o 20 vezes 8, que vai dar 160 metros, tá? E o 10, coloque um X no que pode ser medido. Então, o que pode ser medido é tecido, estrada, ruas, muros e linha. Arroz a gente não pode medir, feijão a gente não pode medir, tá? Então tem que prestar atenção na hora que a gente está falando. Medido, né? O que está sendo medido. Galerinha, então, ó, vamos lá. Hoje a gente fez a nossa revisão da nossa prova, tá bom? Para que a gente fez junto, né? A gente corrigiu e fizemos o nosso ditado de matemático, tá? Então, amanhã, pessoal, prestem atenção, nós vamos iniciar a nossa apostila, tá bom? A nossa apostila 3, nós vamos iniciar. Então, eu peço que vocês tragam para a aula a ficha de atividade, tá bom? O dicionário, tá? Lembre que a Tia Pri falou que vocês têm que também trazer o caderno, caso precisem anotar alguma dúvida, algum questionamento, tá bom? Então, amanhã, gente, eu espero vocês, né, no mesmo horário, às 13 horas. E, ó, não esqueçam que a nossa batalha de substantivos coletivos continua, tá bom? Amanhã nós vamos dar continuidade. Então, por hoje, nós tivemos português e matemática. Ó, um beijo no coração de vocês e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau, galera!